Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei e vos levarei para que possamos estar ao lado do Senhor por toda a eternidade. Muito bom dia! Com essas palavras da Palavra de Deus, confortante ao coração dos discípulos, nós começamos o dia de hoje. Não sei qual tipo de problema que você possa estar passando, as lutas, dificuldades, mas tenha certeza, nós temos um Deus pessoal, amigo. Muito em breve Ele voltará aqui a essa terra para nos tirar desse mundo de pecado e estaremos ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Um dia, o próprio Deus mesmo dirá, não mais pecado, não mais dor, não mais sofrimento, não mais tristeza, e estaremos seguros dentro da Nova Jerusalém, cidade estabelecida por Deus pelos séculos, para vivermos felizes ao lado dele para todo sempre. Deixo com você também nessa manhã um versículo da Palavra do Senhor, Salmo 119, verso 16, onde o salmista diz o seguinte: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, verso 16. Nós precisamos a cada dia desenvolver um relacionamento muito próximo ao Senhor. Quanto mais nos aproximarmos do Senhor, mais prazer nós teremos na lei, na palavra, na oração, no estudo da Bíblia e nos momentos que nós dedicamos para buscarmos ao Senhor. Por isso que a cada dia, às 6 horas nesse canal, nós somos chamados a despertar, a reavivar, a termos mais amor, a buscar, a amá-lo e vivermos para Ele. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a abrir a Palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Salomão tinha agora nas mãos a doce alegria de poder construir uma casa para a moradia do Senhor. Imagino que satisfação Salomão teve, porque especificamente Deus falou que o seu pai não construiria, mas seria ele, seu filho Salomão, que teria essa responsabilidade de estabelecer um lugar sagrado, onde todo israelita deveria se voltar com as suas palavras de gratidão, com os seus louvores, com as suas ofertas, oferecendo ao Deus Criador dos céus e da terra. Embora Salomão tenha demorado ainda 4 anos depois que seu pai morreu, e embora Davi tenha deixado tudo pronto para que Salomão pudesse construir a casa para o Senhor, mas mesmo assim Salomão demorou um período de 4 anos. As razões pelas quais Salomão demorou um período de 4 anos nós não sabemos, mas o fato é que Salomão não deveria ter se demorado tanto tempo, mas mesmo assim a bênção de Deus estava sobre ele e Salomão conseguiu construir um templo sagrado para estabelecer o nome do Senhor entre o seu povo. Deus hoje quer morar dentro do nosso coração. Nós precisamos abrir o nosso coração para que seja o templo, a moradia, a casa do Senhor para todo sempre. As mudanças que precisam acontecer, se nós permitirmos que Cristo more dentro do nosso coração, irão acontecer de forma gradativa, naturalmente. Por isso que a cada manhã nós somos chamados a renovarmos a nossa aliança com o Senhor, nos colocarmos em suas mãos e permitirmos que o poder do Espírito molde, nos transforme e nos santifique. Como nós podemos fazer a leitura do versículo 1? Foi lá no Monte Moriá, onde no passado Deus ordenou que Abraão deveria sacrificar o seu filho Isaque. E é nesse mesmo monte onde no futuro o povo de Deus estabelece a casa do Senhor, o santuário do Senhor, onde todo adorador deveria se voltar e oferecer as suas ofertas. Nós podemos ver através das orientações de Deus que os planos de Deus eram para aquela geração, mas os planos de Deus, o olhar do Senhor se estendia para o futuro. E foi exatamente ali em Ornã, quando Davi também ofereceu um sacrifício ao Senhor para que pudesse interromper o castigo que estava caindo sobre Jerusalém pelo fato dele ter pedido para que Joabe pudesse fazer o censo entre o povo do Senhor. Deus tinha planos específicos quando ele pediu para que o santuário pudesse ser construído. O Deus que nós servimos é um Deus didático. Ele queria ensinar ao seu povo o caminho da salvação. Ele queria mostrar como cada pecador poderia um dia encontrar salvação em Jesus Cristo,
Sem derramamento de sangue não haveria possibilidade de haver remissão de pecados. Portanto, ele mesmo designa que através da morte dos cordeiros, cada israelita, cada adorador, ao contemplar a morte do cordeiro, ele deveria pensar que no futuro o Filho de Deus viria aqui a essa terra, morrer na cruz do Calvário para nos conceder a salvação. Segunda Crônicas, capítulo 3, o verso 3, a Bíblia diz o seguinte: foram essas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus, o comprimento em côvados, segundo o primitivo padrão, 60 côvados e a largura 20. Nós não podemos nos esquecer que Davi tinha deixado a planta para que Salomão pudesse construir o templo do Senhor. Mas Davi tinha recebido orientações do Senhor de como ele deveria construir a planta do templo do Senhor. Nada que foi construído dentro do santuário foi por vontade humana, tudo por orientação divina. Salomão tinha nas mãos a planta, mas era a vontade de Deus para que Salomão pudesse seguir. E Salomão, de uma forma obediente, submissa, ele cumpre cabalmente a vontade de Deus no santuário. Como nós podemos ler no versículo 8, o lugar santíssimo formava um cubo perfeito. Era 9 metros de largura, 9 metros de altura e 9 metros de comprimento. Era um cubo perfeito. Era nesse lugar recinto sagrado onde a arca de Deus e dentro dela a lei do Senhor deveria estar. Sobre ela estaria o candelabro e ali em cima havia a representação da presença de Deus constantemente. Como nós podemos ler no versículo 9, tudo foi feito com maior cuidado, com maior amor. Salomão sabia que não estava fazendo uma casa para sua moradia, mas era um templo onde o nome do Deus de Abraão, Criador de todas as coisas, iria representar. Portanto, ele não mede esforços, ele não mede recursos. Os pregos que foram colocados nas paredes, a Bíblia menciona no verso 9 que eram de ouro. Embora nós sabemos que o ouro não teria resistência de entrar numa madeira, mas acreditamos que todos os pregos foram cobertos com ouro para representar beleza. Nada deveria ser feito se não fosse do melhor gosto possível. O lugar santíssimo do templo era separado do lugar santo. Havia uma cortina que separava os dois compartimentos. Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo. Mas nós sabemos que no momento em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele foi rasgado. Portanto, hoje, quando nós entramos num templo, nós sabemos, não há uma divisão de um lugar mais santo do que o outro. Quando nós colocamos os nossos pés dentro de um templo, tanto nessa parte inicial como a parte final, ela é santa, ela é sagrada, ela é separada para a moradia do nosso Deus. É por isso que tudo que nós fazemos deve ser da melhor maneira possível, com o melhor gosto, sem economizar os recursos. Da mesma forma como nós vamos nos encontrar com o nosso Deus, o templo vivo, que é a nossa pessoa, precisa estar preparada para esse encontro. O nosso coração tem que estar pronto para esse encontro. A nossa vida espiritual deve estar em harmonia com a vontade do Senhor. Somente dessa forma, pensando assim como adoradores, a nossa oferta, a nossa vida, a nossa adoração poderá ser aceita diante de um Deus tão santo. Os querubins que estavam sob a arca, esses querubins representavam a presença de Deus. Eles não eram vistos pelo povo, pelos adoradores. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, contemplava esses querubins em cima da arca, representando a presença de Deus. Mas eles não poderiam ser adorados. Eles representavam a presença de Deus, mas não eram Deus. Portanto, ninguém adorava esses querubins. Quem de fato era adorado era o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Os querubins que estavam sob a arca, eles tinham 20 côvados. Levando em conta que o compartimento do lugar santíssimo também tinha 20 côvados, ambas as asas dos querubins, elas tocavam nos dois lados laterais das paredes. O templo que Salomão teve a alegria de construir para o Senhor, ele seguia o mesmo padrão do templo construído por Moisés, mas as suas dimensões eram maiores. Havia um véu que fazia a separação do lugar santo do lugar santíssimo.
Mas no momento em que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, esse véu é desfeito por completo. Este véu representa a barreira que existia entre o ser humano e Deus. Mas na cruz do Calvário, a partir do momento em que Jesus Cristo morre, ele se torna o nosso elo de ligação a Deus. Portanto, nós somos aceitos diante do Pai pelo sacrifício de Jesus Cristo. Dentro do templo também haviam duas colunas representativas, Joaquim e Boaz. Joaquim significa ele estabelece e Boaz significa ele virá com poder. Simbolizava a aliança entre Deus e o seu povo e com mão firme, Deus jamais deixaria de cumprir, de abençoar e amparar os seus filhos. Quando é feito no hebraico uma leitura das duas consoantes dessas palavras, eles estavam clamando a Deus a proteção do Senhor sobre o templo e sobre o reinado de Salomão. Nada do que foi construído no templo de Salomão aconteceu por acaso. Tudo tinha um propósito, tudo apontava para Cristo, tudo apontava para a redenção. Na verdade, nós temos um Deus que ama os seus filhos. O objetivo de Deus em chamar o seu povo tinha objetivos específicos, salvíficos. Nós não podemos nos esquecer nos dias de hoje a razão pela qual um dia Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário foi para nos conceder a salvação. A sua palavra nos leva para Ele. O seu ato redentivo nos aproxima de Deus. Através de Cristo nós somos aceitos diante do Pai. O que eu e você temos que fazer hoje é aceitar a Jesus Cristo, nos submeter à sua vontade e viver uma vida exclusiva para o Senhor. Querido amigo, ao concluirmos o capítulo 3 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos colocar no nosso coração algumas verdades. Jesus Cristo é essencial para a nossa vida. Sem Cristo nós não somos nada. Através de Cristo nós temos hoje acesso direto a Deus. Quando nós nos colocamos de joelhos, abrimos o nosso coração, confessamos os nossos pecados, falamos que vamos viver uma vida de arrependimento, o nosso Deus cancela os nossos pecados e nos aceita como se nada tivesse acontecido. Mas se Jesus Cristo não tivesse vindo morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, nós não teríamos essa paz e essa esperança que inunda o nosso coração. Por isso que é imprescindível a cada dia nos aproximarmos do Senhor. A cada dia nós precisamos amá-lo mais. A cada dia nós precisamos renunciar à nossa vontade. É por isso que o apóstolo Paulo fala, nós precisamos fazer um sacrifício vivo. É renunciar à minha vontade e viver a vontade do meu Deus, do meu Cristo. Se nós fizermos isso, tenha certeza, quando Ele voltar aqui a essa terra, eu e você estaremos habilitados, prontos para recebê-lo e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Nós queremos ser do Senhor sem reserva, Senhor. Nós queremos viver para Ti 100% da nossa vida. Portanto, toma conta do nosso coração. Invade esse nosso santuário, faz parte integrante da nossa vida. É o nosso pedido e a nossa oração. Nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.